Olá pessoal, estão me ouvindo bem? Tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos aqui. Da onde falam? Esperar o pessoal entrar. Da onde é esse povo lindo aqui? Oi, Alana. A Alana esteve com a gente na terça. Quem é que assistiu a live de terça? Essa live é somente ao vivo. Que legal, Luísa! De Passo Fundo, eu fiz a minha formação em Clínica Médica e Cardiologia ali no Hospital São Vicente. Cuiabá, Gabriela, Letícia de Blumenau, bem pertinho da cidade dos meus pais. Meus pais são de Brusque. Joaçaba. Chamaram as amigas para essa live? Vai ser uma live bem legal, bem estatística. Ó, a Amanda fala da Espanha. Eu tenho uma aluna na Espanha. Legal. Maringá. A doutora Fiamma chegou. Nós vamos conversar um pouquinho. A Nicole é de Toledo. A Fran é de Balsas. Que legal, Nicole! O mundo é pequeno. A Dani fala dos Estados Unidos. Ali temos muitas alunas, muitas mesmo. A Laurinha do Ceará. Que legal! E agora eu tô aparecendo? Tu disse que eu não tava aparecendo aonde? Ali nas bolinhas dos stories, Laís? É porque o algoritmo entrega muito pouco, né? Então quem quer ver tem que me salvar como favorito. Já salvou como favorito? Pra aparecer? Tem algum papai aqui? Ó, agora mudou o feed. Ele não é mais pelo algoritmo. Você pode escolher quem que você não quer deixar de receber as postagens. Aí você vai lá em seguindo, se você já me segue, e clica deixa clicado em cima e vai aparecer. Aí você me adiciona aos favoritos. E daí eu vou passar a aparecer com maior frequência para você. Ó, o Rafael é um papai aqui, seja bem-vindo. Veio por anúncio ou a mamãe já seguia? E quem é que ainda não se inscreveu para a jornada? Gente, eu vou chamar a minha convidada de hoje, né? Vamos conversar inicialmente com ela e depois a gente vai pro assunto. A Patrícia é a mamãe Sleep Tight aqui. Tem muitas e muitas e muitas mamães Sleep Tight por aqui, já vi várias. E manifestem-se, meninas. Coloca aí, hashtag mãe Sleep Tight. Vamos ver, eu vou chamar a doutora Fiamma para que ela entre para conversar comigo. Aqui, achei. A doutora Fiamma é minha aluna. Enviei a solicitação. Rafael ficou tímido de seguir a gente aqui, é muito feminino. Oi, Fiamma! Seja Oi, bem-vinda! obrigada. Que bom te receber, que bom poder conversar contigo aqui e ouvir a tua história. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Que bom, que bom. Quero te agradecer então ter aceito o convite. E vai ser uma live como todas as outras aqui das 16. Vou começar conversando com você, você vai nos contar a sua história e depois eu vou introduzir o tema de ensino hoje, que é sobre segurança do sono, tá? Primeira coisa, quero que você se apresente, diga o seu nome, o nome do seu esposo, o nome da sua filha e idade dela. Eu sou Fiamma, eu tenho 29 anos, sou casada com Israel. Nós moramos aqui no interior do Ceará e nós temos a Alice, ela tem 7 meses, vai fazer 8. Alice, né? Isso.
Tá, e Fiamma, me diz uma coisa. Como é que foi o teu puerpério? O início da tua vida foi uma gestação programada? Como é que foi isso? Foi uma gravidez bem planejada, muito sonhada. Acho que eu tinha sonho de ser mãe até antes de ter sonho de casar. Mas Ah, para mim sempre é? mas para mim sempre uma coisa dependeu da outra, né? Então, Aham. assim que nós casamos, em 2019, o meu plano já era que com poucos meses eu ia liberar para engravidar. Aí foi que veio pandemia, né? Mudou um pouquinho a vida, eu esperei um pouquinho mais, mas mesmo assim, rapidinho, a gente encomendou a Alice. Que legal, Fiamma. Então vocês já queriam começar a vida a dois, a três, então. Já queriam Era, começar com era. o bebê. Então, você deve ter tido uma boa relação com a sua mãe nesse sentido, né? Você devia ver a maternidade de uma forma boa. Porque muitas de nós viemos de mães muito estressadas que faziam dupla jornada e não viram a maternidade como uma questão vantajosa. Mas se você já chegou querendo ser mãe, talvez você tenha tido realmente uma experiência muito boa. Tá, foi tudo bem assim? Você sempre viu isso como uma vantagem? Como é que era você e sua mãe nesse Na sentido? verdade, a minha mãe, ela foi mãe integral, né? Então ela vivia em casa, ela sempre gostou muito de crianças. E ela só teve a mim. Ela tentou engravidar novamente, não conseguiu. E eu sempre quis muito ter irmãos. Então, assim, depois que eu cresci, entrei numa fase que vi que isso não ia mais acontecer, eu comecei a querer ter filhos. E, na verdade, queria ter vários, mais nova, né? Porque é Hoje ter eu não uma sei. família grande. Isso, sempre quis ter família grande porque a minha era muito pequena. E a minha Gente, mãe sempre igual. gostou muito de criança. Então, ela também sempre quis ser avó. Hoje é a avó mais coruja do mundo. Ah, eu imagino, eu imagino. E Fiamma, o teu puerpério foi tranquilo? Assim, como é que foi? Eu sei, né? Mas eu quero que as outras mamães saibam também. Como é que foi a parte do sono ali no puerpério? Como é que você se preparou? Você se preocupou primeiro com o quê? Amamentação? Primeiro mês foi a nossa. O maior desafio foi realmente a amamentação, né? Não que o sono tenha sido fácil, na verdade foi bem difícil o começo, mas como eu disse, eu me preparei muito para ser mãe, assim, eu quis muito, eu desejei muito, eu planejei muito, e eu tava pronta para não dormir por algum tempo, né? Eu acho que eu me Você já preparei veio para passar. sabendo. Foi, eu cheguei sabendo que eu ia passar um tempo acordada. Eu dizia pro meu marido e ele dizia: "Não, a gente vai dormir desde sempre". Mas eu não, eu era preparada para passar por um pouco de privação de sono. Então, assim, o primeiro mês tivemos bastante desafios na amamentação, que foram resolvidos, né? Depois de um tempo, ela mamava de qualquer jeito, até de cabeça para baixo, mas os problemas de sono persistiram, né? A Alice era um bebê que ela, desde a maternidade, ela não aceitava ficar em nenhuma superfície que não fosse o colo. Então, ela nunca. Eu tenho um carrinho que foi usado umas 3 vezes agora, já depois dela grande, mas ela nunca ficou no carrinho, ela nunca ficou no bebê conforto, ela nunca ficou na cama, ela nunca ficou ela nunca ficou em canto nenhum. Ela E pequenininha. você Ela não comprou aceitava. todas as parafernálias, comprou tudo, Todas, carrinho, bebê todas, conforto. todas. Arrumei uma cadeirinha vibratória emprestada. Eu tentava tudo, das formas mais não seguras possíveis, porque a cadeirinha vibratória a gente tentou botar em cima da cama entre eu e meu marido para ver se ela dormia, mas não dava, não tinha jeito. Eu Gente, passava eu fiz isso, eu botei em cima da cama a cadeirinha, a Formoms lá, para ver se o Luca dormia em cima da cama a cadeira. Que loucura, né? então, ela dormia, ela passava a noite inteira em cima de mim. Eu dormia meio que sentada num encosto anatômico, com a almofada de amamentação, e ela ficava em posição de arrotar, assim, em cima do meu peito. De E bruços. isso, de bruços em cima de mim, de dia e de noite, né? Era o dia inteiro. De dia, pelo menos, às vezes no comecinho eu conseguia alternar com alguém. A minha mãe fazia uma soneca grande, ela fazia boas sonecas, assim, ela até que dormia bem. Em cima da gente, ela dormia, tanto de dia como de noite. Mas era em cima, então eu ficava imóvel a madrugada inteira. E de dia, às vezes, alguém pegava, mas assim, ainda era 80% em cima de mim, né? E aí você parou de trabalhar integralmente para ficar com ela. Você fez a licença maternidade de quanto Fiz. tempo? Assim, eu tive licença maternidade do meu emprego de 6 meses mesmo. Porém, eu tenho um emprego, né, com carga horária, onde eu sou empregada, mas eu também atendo pacientes particulares. E eu pretendia voltar, eu era pronta para voltar a atender com 2 meses da Alice. Assim, na minha cabeça eu ia voltar.
E Aham. aí o tempo foi passando e eu não fui conseguindo, porque eu precisava garantir as sonecas dela, né? E ela, Aham. com o passar de um tempo, o sono noturno até que melhorou, eu conseguia botar ela no berço pelo menos uma parte da noite, depois ela acabava vindo para a cama compartilhada, mas as sonecas nunca melhorou, né? Todo mundo ficava dizendo para ter paciência, esterogestação, vai passar, vai melhorar, mas a verdade é que não melhorou. Na verdade, quando a gente chegou do terceiro, na metade do, assim, do terceiro para o quarto mês, o sono noturno que tinha chegado a melhorar, voltou a piorar. Ela voltou a não aceitar mais o berço. E aí, nessa fase, ela já era bem grande, né? A Alice, com 3 meses, pesava mais de 7 quilos. Então, Meu Deus! ela passava a noite, voltou a passar a noite inteira em cima de mim, só que aí já não dava mais, porque ela E não se tinha amamentava posição, em livre demanda, era só peito. sempre amamentei em livre demanda. Agora, ela não era aquele bebê de passar o dia inteiro pendurado no peito, não. Na verdade, tivemos fases, eu acho, mas não era só esse o problema, assim. Ela não era de passar. Ela dormia, entende? Ela não passava a noite inteira no peito e nem o dia inteiro no peito. Ela dormia Aham. mamando, saltava, às vezes nem dormia mamando. Eu conseguia fazer ela dormir no colo, ninando, balançando na rede. A gente aqui no Ceará usa muito rede, então era o que salvava, porque Aham. dava uma sensação um pouco mais de segurança de que ela não ia cair no chão Aham. e É verdade. eu conseguia me ajeitar um pouco melhor, né? Assim, para tentar descansar um pouco. Então eu passava o dia na rede, uma parte da madrugada às vezes na rede, é, e ela dormia às vezes até sem peito. Acho que a associação dela que ela fez mesmo foi de colo, sabe? Aham, de colo, de contato, né? E Contato. os recém-nascidos, eles têm muita necessidade de dormir no colo, porque eles dormem de bruços. E diminui o desconforto abdominal, porque daí tem o calor da mãe, que envia essa mensagem sensorial da temperatura, da sensação térmica, e que inibe um pouco o desconforto que eles têm naturalmente ali pela imaturidade intestinal. Pela posição, eles conseguem eliminar os gases e também diminui o reflexo de molho. Então, o bebê acaba dormindo muito mais confortavelmente se ele estiver no colo de bruços. Mas nós, especialmente nós como médicas, sabemos que isso não é seguro, né? Que há vários casos, né, de trauma por causa do bebê dormindo no colo. Não estou aqui para julgar ninguém. Hoje é aula de sono seguro, vou abordar esse tema, mas não é para julgar, é para alertar. Quero Não, trazer. eu Pode falar. ficava bem aflita com essa situação, inclusive tinha dito que nunca ia deixar isso acontecer. Só que quando você tá na situação, você não tem saída. Chega um momento que você não se aguenta mais em pé, a criança não se aguenta mais acordada, então é meio que é literalmente um escape, assim. Você fica naquela meio Vou desesperada deixar no colo, porque quem sabe assim a gente consegue descansar, né? um pouco e Mesmo chega que até o seja dia um de amanhã, pouco. né? Pra ver o que acontece. Alguém aqui que tá na live assistindo também passa por essa situação? Eu vi que a Laurinha postou aqui que passa. Quem mais o bebê, tanto de dia quanto de noite, só quer dormir com o contato da mamãe? E quero falar duas coisas. A primeira é que, estatisticamente, nós vamos perder 45 dias de sono, seria de horas de sono, no primeiro ano de vida de um bebê. Então, quem está gestante aqui saiba, é uma média de perder 45 dias de sono no primeiro ano de vida, mesmo as que vão dormir bem em algum momento, né? Mas as que vão dormir mal, ainda que não vão, né, ensinar ritual, rotina e autonomia, podem dormir até menos, perder mais dias de sono. E a outra coisa é que eu não sei se aconteceu com você, Fiamma, mas eu vim, eu estava na residência ali quando engravidei do Luca e vim muito. Eu não sou pediatra, né? Inicialmente eu era cardiologista antes de ir para medicina do sono. Mas mesmo assim, trabalhei muitos anos em posto de saúde fazendo puericultura. Eu não sei se você também faz puericultura, mas a nossa orientação para as mães é sempre a mesma. Não, cama compartilhada é proibido, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que não, e se você fizer isso, você pode morrer. E aí, quando chegou o meu filho que não dormia nem no berço, nem em lugar nenhum, só dormia, não era nem na cama, ele tinha que dormir em cima de mim, que nem a sua filha. E a enfermeira chegou no segundo dia e falou assim: mãe, ele quer ficar perto de você. E colocou ele, tirou do bercinho, colocou no meu colo. Eu olhei para ela e falei: eu não posso, eu ensino a não fazer isso. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Ela falou assim: eu sei que você ensina, mas de alguma maneira vocês precisam descansar.
Aí ela apoiou ele lá de uma forma, né, totalmente insegura, eu não dormi. Mas assim, eu julguei muito. E hoje eu vou falar sobre a importância do berço ser a medida mais segura. Só que não existe uma mãe, até mesmo as pediatras que estudavam ali comigo, que trabalhavam no hospital comigo, falavam: gente, eu preciso confessar um crime. Essa noite eu levei o bebê para a cama. Eu não sabia mais o que fazer. Você também tinha essa sensação de, eu tô cometendo um crime? Tinha demais. Certeza. E o seu marido, ele chegou em algum momento cogitar, não, vamos fazer só cama compartilhada, ou ele queria ensinar a Alice a dormir? Não, ele nunca quis fazer cama compartilhada. Primeiro, que ele nunca dormiu bem, assim, né? Ele ficava com medo, muito medo. Meu marido tem um sono muito pesado e ele é muito pesado, assim. Às vezes ele machuca até a mim, sem querer, entende? Ele bota uma mão mais Aham. pra tirar, enfim. Então, eu tinha muito medo também de deixar a Alice dormir perto dele. Eu tentava, a nossa cama é bem grande, eu tentava deixar bem longe, tentava isolá-lo na parede. Mas ele disse que não dormia bem, ele nunca quis, ele nunca se conformou com essa situação. Por ele, a gente teria ensinado a Alice a dormir bem cedo. Eu considero que eu ensinei cedo já, mas a gente teve uma Cedo? tentativa, Ensinou cedo. a gente teve uma tentativa anterior e que eu desisti, porque eu não consegui, eu não estava preparada para o choro, né? Não Com tinha. que idade você tentou ensinar a Alice? A Ela tinha primeira vez? chegado, ela tinha 12 semanas, não tinha nem 3 meses completo. Faltava uma semana para completar 3 meses. Acho que mais ou menos a idade Entendi. do Luca, né? Aham, eu fiz com quase 3 meses, 2 meses e meio. Só que assim, né? Era uma situação assim de desespero. E não tinha na época, já vai fazer quase 5 anos, não tinha esses cursos e mentorias, né? Isso deu um boom na pandemia. Então era eu e os meus blogs americanos e alguns livros que eu consegui, alguns artigos, e segura na mão de Deus e vai, que aqui no Brasil ninguém É, falava. é bem E puxado. eu sei que você, quando entrou, você já tinha aplicado no sono noturno. Você tinha uma amiga que era mentorada nossa, não tinha? Isso, a Lívia Bastos, mãe do. Isso! É minha aluna amada, muito querida, o bebê prematuro. E estamos em acompanhamento, né? É uma coisa continuada, assim, né? Então, eu tô sempre em contato com a Lívia. Só não lembrava qual que era ela. E ela disse que ela entrou antes, mas que você a incentivou muito, né? Foi. É, eu, no começo, quando eu desisti a primeira vez, assim, eu não tive depressão, né, pós-parto, embora tenha sido muito difícil, mas acho que emocionalmente eu tinha muito apoio. Tinha família, então, assim, foi menos difícil. E eu resolvi adiar um pouco, porque eu fui estudar mais, vi que ficaria mais fácil com o bebê um pouco mais velho. Enfim, resolvi esperar um pouco. Meu marido, por mim, por ele, já tinha continuado, mas aí ele respeitou a minha decisão. E aí a gente esperou completar 4 meses, e aí aplicamos juntos no cenário mais ideal possível de rotina. Você já estava aplicando ritual e rotina bem certinho, já estava cuidando bem do dia dela, você cuidava bem. Desde sempre. Então, assim, meninas, para falar do momento ideal, eu sei, as mães é uma das perguntas que eu mais recebo. Quando eu posso começar a aplicar o choro controlado? Porque todo mundo sabe a minha história, que eu apliquei muito cedo com meu filho. Mas ninguém sabe que com a minha segunda filha, eu apliquei com quase 7 meses. Por quê? Porque eu já tinha aquela segurança de que haveria um momento ótimo. E com a Bela, eu tinha uma estrutura emocional e um apoio maior que me permitisse esperar para aplicar. Então, o que eu digo para as mães quando elas entram com o bebê muito novo? Vamos formar uma base de fundamentos de bons hábitos de sono para o seu bebê e para os pais, porque a maioria entra também nesse negócio de criar uma rotina saudável de sono junto, exceto os que começam a ver Netflix a noite inteira e acabam adquirindo outros maus hábitos. E quando a criança tiver dentro de uma janela ótima para ensinar, já tem uma arquitetura do sono mais desenvolvida, quem sabe já está rolando, porque o marco motor de rolar atrapalha muito essa questão da aquisição da autonomia, aí a gente aplica. Que idade é isso? Alguns bebês pode ser com 3 meses, mas muitos bebês a gente só vai conseguir ensinar, a gente até consegue antes, mas com menos sofrimento, com 4 meses. Quanto mais maduro neurologicamente estiver um bebê, melhor. Então, se você ensina muito cedo, aplica o método muito cedo, você tem aquela vantagem de reduzir a privação de sono antes.
mas o processo é bem mais demorado e mais sofrido para os pais. Então, eu só recomendo em algumas situações. Quando a mãe não está com uma boa vinculação e apego com a criança, pela privação do sono. Quando tem depressão pós-parto na mãe, ou uma desestruturação ali do casal, alguma coisa que está interferindo ali no casamento pela própria privação do sono, o ambiente de tensão familiar é muito grande. Se não, eu sempre oriento, vamos fazer assim, vamos de um modo mais gradual, até que a gente possa aplicar em um modo mais formal. A gente tem métodos para ensinar o recém-nascido, mas não é algo que eu diga assim, você tem que ensinar, o seu bebê tem que ir acordado desde o primeiro dia de vida. Porque assim, se você sabe que tem uma data para acabar, e que quando você achar essa golden hour do seu bebê, agora ele tá pronto, vai ser muito mais fácil. E não foi muito mais fácil, Piama? Foi muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu acho que por isso eu tive, assim, um pouco mais de força para incentivar outras pessoas. E hoje eu incentivo qualquer pessoa a ensinar seus filhos a dormirem, mesmo que durmam bem. Mesmo que não deem muito trabalho. Mas é porque realmente mudou a nossa vida. E assim, eu passei pelas as duas sensações, né? Eu tive a primeira vez de começar, ficar completamente impactada com o choro. Aquilo, assim, me gerou extrema angústia. Eu achei que eu nunca mais ia sair daquela situação. Porque daquele jeito, eu achava que eu não ia conseguir ensinar ela a dormir, tendo que passar por aquilo. E aí, quando eu tentei novamente, minha filha amadureceu, mas eu acho que a minha perspectiva mudou muito também. Assim, o meu entendimento sobre o choro, sobre o meu papel de mãe, de dar o que ela precisava e não só o que ela queria. Eu acho que influencia, eu li um pouco também sobre a questão da personalidade dos bebês. E eu acho que a Alice o temperamento influencia muito. A Alice tem um temperamento muito forte, porque ela, desde muito nova, ela tem um choro muito forte, grita ela muito, sabe o que quer, muito. Nossa, ela é muito intensa. Quando a gente fala, até o Dr. Mark Weisel, pediatra, maior autoridade em sono, ele, o Furber, na questão da pediatria, fala que o temperamento da criança, ele influencia muito. Até a Tracy Hogg divide as crianças em alguns temperamentos, né? Ela chama de o bebê anjo, né? Que é super tranquilo. Até hoje, eu e uma amiga minha, Ilana, uma israelense, a gente estava conversando aí sobre o bebê anjo. Aí a gente falou, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, porque os que estão na nossa amostra são os bebês de temperamento quente, super, super difíceis, né? Os meus filhos, eles são os dois muito, muito quentes e intensos. Então, são crianças mais difíceis, que demandam mais. Essa questão do bebê que o bebê que só dorme na cola, não aceita descer o berço. Tem aquele bebê que não sai uma lágrima, mas o grito é lá qualquer um ouve, que você se pergunta, meu Deus, o conselho tutelar vai vir aqui, eu tô com esse bebê no colo, não tô fazendo nada. Esse é um bebê de alta demanda, né? O choro da Alice parece que você tá maltratando ela. Exatamente. Não sei como é que ela era, mas a Bela, para trocar, depois, ela ia pro banho faceira. Saía do banho, ela abria um griteiro que quando a minha mãe vinha nos visitar, ela falava: meu Deus, o que está acontecendo com essa criança? Ela deve ter algum problema, a gente tem que levar benzer, tem que fazer alguma coisa, ela chora demais. Viu? A Nicole tem um bebê anjo, mas eu nunca vi, eu só tô ouvindo falar. Continuei na mesma. E aí, Fiamma, você decidiu entrar para a mentoria. Você ainda não tinha aplicado nas sonecas, né? Eu tinha muito medo de aplicar nas sonecas, porque, na verdade, eu apliquei no sono noturno, já programada para uns 15 dias depois, ia ter Natal, Ano Novo, e meu plano era logo que virasse o ano, me estabelecer em casa, né? Ter uns 3 dias ali de rotina bem fixa, depois das festas de final de ano, para ensinar nas sonecas, porque eu ia voltar a trabalhar, e esse era o meu medo, que ela não conseguisse dormir quando eu voltasse a trabalhar. Isso. Porque ela só dormia em cima de mim ainda durante o dia. Ela aprendeu a dormir no sono noturno, mas de dia continuava só em cima de mim. E o meu medo maior é porque o nosso maior desafio sempre foi as sonecas, né? O sono noturno eu tive períodos de conseguir mantê-la no berço, mas as sonecas nunca tinha acontecido uma soneca sequer da vida dela em outro lugar. Todas as vezes até o quarto mês ela nunca tinha dormido uma soneca no berço? Até 5 meses e meio, que foi quando a gente começou o treinamento. Todas as minhas tentativas de botar em qualquer lugar, ela acordava. Sempre. Na hora. Ela nem chegava a encostar no lugar. A gente viaja, né? Todo fim de semana. A gente mora no interior e na capital aqui do Ceará, Fortaleza.
E a Alice nunca dormiu nem com o balanço do carro. O carro em movimento, ela ia gritando o caminho inteiro. Ela não dormia nem no carro. Não, nunca dormiu no carro. Antes do treino, nunca dormiu no carro. E daí você ia atrás com ela no colo ou você deixava ela no bebê conforto e ela ia chorando? Eu ia atrás com ela no bebê conforto. Muitas vezes ela ia chorando, mas chegava um ponto que às vezes não conseguia. Eu tirava ela e botava no peito, acalmava. Aí devolvia ao bebê conforto e aí ela gritava, eu deixava um pedaço, pegava, voltava no peito, mas eu tirava ela várias vezes. Isso, eu acho que isso me doía mais do que ter feito cama compartilhada em alguns momentos, porque eu tinha muito medo. A gente pegava estrada, né? Eram 200 quilômetros. Então, carro em movimento, assim, falando de segurança, eu acho que eu ainda tinha mais medo de tirar ela da cadeirinha, ela novinha, muito mais do carro em movimento, do que de dormir, deixar ela dormir em cima de mim, então eu ficava praticamente acordada, então era um risco que eu me sentia um pouco mais no controle. Mas do carro, eu não tinha controle nenhum sobre o terceiro, né? Sobre as pessoas que estão ali, né? Que a Isso. gente usa a direção defensiva. A gente não tem controle sobre a outra pessoa, né? E eu acho interessante falar essa questão do choro na cadeirinha, é que quando nós recebemos ataques de que a gente traumatiza a criança, as pessoas nunca falam dessa questão da mãe que precisa botar um bebê no bebê conforto e ele fica chorando e ali o bebê não fica traumatizado. Como é que pode? Essa parte da nossa vida era um inferno. Porque as viagens eram um inferno, sempre. Sim, e o bebê chora no bebê conforto. Só que nem você falou, é mais... Se você quiser manter o seu bebê em segurança, ele vai ter que chorar para isso. E é a mesma coisa que a gente faz em relação ao berço, né? O nosso filho vale demais. A gente precisa... como eu poderia dizer? A gente precisa ter na nossa mente que sono seguro, ele é difícil, mas que os nossos filhos valem a pena. E a Poli tá falando, e na escola também todo mundo chora, mas todo mundo tolera o bebê chorar e ir pra escola. Por que a gente não tolera o bebê chorar para aprender a dormir? Da onde que veio isso? É porque as pessoas insistem em dizer que o sono é um mercado, que fatura bilhões em cima das pessoas. Mas as pessoas que nos atacam também estão vendendo seus cursos de apego e faturando seu dinheiro. Então, assim, não passa de marketing quando as pessoas falam isso. Isso entra na cabeça das pessoas, porque uma parte da... Assim, na verdade, quase que por completo da minha fraqueza, quando eu tentei aplicar o treino na primeira vez, é porque eu era convencida de que aquilo ia fazer mal à minha bebê, de que aquele choro ia deixar alguma marca nela, que ela ia ficar traumatizada, que ela não ia me perdoar, enfim. Embora eles não tenham essa complexidade de pensamento, na hora a gente não consegue raciocinar. Uma coisa que eu acho muito interessante que ninguém fala. Nessa idade, que normalmente a gente orienta a ensinar um bebê a adormecer, que é ali em torno do 4º mês de vida, até o 6º mês, os bebês ainda não têm a permanência do objeto. O que seria isso? O seu bebê, quando ele está com você, você existe. Quando você sai, você para de existir. Então, o bebê não está chorando porque você o abandonou. Ele está chorando porque ele precisa adormecer e não está habituado a adormecer daquela forma. Mas não é por ele estar se sentindo magoado com você. Quando você sai do campo de visão de um bebê tão pequeno, abaixo de 7 meses, você parou de existir. Você não existe mais para ele. Não existe saudade, não existe memória. Aí quando ele te vê e ele sorri, ele lembra de você. Mas ele não lembra de você quando você sai do campo de visão. Então as pessoas dizem, seu bebê está chorando e se sentindo abandonado. Isso é nada mais, nada menos que uma especulação, que não se comprova porque ninguém consegue mensurar isso. São apenas coisas que nós imaginamos diante da forma como nós nos sentimos quando vemos um bebê chorar. Então a gente julga que o bebê está sentindo abandono. Não, o bebê está sentindo frustração. E hoje eu vou lançar um post sobre bebês que não podem frustrar-se. E é muito importante a gente permitir que o nosso filho se frustre dentro de um ambiente de amor. Fiamma, você achou que em algum momento, depois de toda a rotina construída, depois de todo o estudo, toda a dedicação, todo o trabalhar na sua mente, você estivesse abandonando a sua filha de alguma forma? Não. Assim, mesmo quando eu já estava mais preparada para isso, o treino de sono, o momento do choro, ele é um momento difícil, né? Eu acho que muito difícil.
Não tem Muito como o difícil. coração da mãe não sofrer com isso, assim. Então, eu me preparei muito, eu estava muito certa do que eu estava fazendo, mas mesmo assim eu peguei pessoas mais próximas, eu pedi para ficarem orando por nós, assim, eu criei todo um movimento de segurança para que aquilo me ajudasse a me sentir de fato segura na hora. Eu fiz questão que o meu marido, às vezes, ele chega mais tarde em casa. Eu disse a ele, olha, você precisa passar tantos dias estando em casa neste horário, quando eu for botar a Alice para dormir, eu preciso de você em casa. Porque é bem difícil, né? Assim, na hora, não tem como o nosso coração não sofrer e não tem como você Não. se sentir ali, não, tô plena e maravilhosa, não dá. Mas eu tenho plena consciência de que eu não estava abandonando minha filha, de jeito nenhum. E eu acho que ainda foi menos difícil para mim aplicar quando eu fui aplicar nas sonecas. Aham. Ter achado o Sleep Tight para mim foi assim um giro de chave, porque foi quando eu percebi que uma parte dos meus sentimentos de medo em relação a isso era um fruto, na verdade, do marketing feito pelas ideologias pregadas aí no mundo atualmente, né? Uhum. Que a questão que se perde o apego, que a criação tem que ser com apego e dormindo grudado, na cama compartilhada, e enfim. E por que que isso não é apego? Eu não me entrei na cabeça. Por que que eu não sou uma mãe apegada? Na Eu que verdade, fiquei qualquer tanto. pessoa que chegar aqui em casa agora vai ver o quanto a Alice é apegada a mim. O quanto, quando Aham. eu chego do trabalho, ela vem desesperada e quer ficar enfiada no meu colo e chora ainda quando me vê sair porque ela é apegada. Exatamente. Não mudou nada entre vocês. Eu não Não. conheço nem. Ó, até agora, nesse modelo, a gente já tem quase 500 mães. Fora minhas pacientes e o outro modelo que a gente tinha de atendimento, com certeza passa de 650 mães atendidas. Eu nunca tive uma mãe que me disse assim: não, a minha filha realmente ela não me ama mais, o apego mudou e algo aconteceu entre nós. Não conheço nenhuma mãe que ensinou autonomia para o seu filho e que ela possa me dizer isso. Então, esse medo, na prática, eu não tenho, embora eu tivesse estudado muito. Então, uma colega minha me falou: como é que você tem tanta confiança de chegar e falar? Eu digo, eu tenho confiança porque foi o que eu fiz nos meus filhos, porque eu estudei, me especializei nisso e porque eu tenho visto no dia a dia histórias impressionantes. Eu sempre me emociono com os relatos da comunidade de mães que tiveram a vida transformada. Não, Todas isso elas muda a vida. reclamam, ficam com raiva ali no primeiro e no segundo dia, não pode ser, o negócio vai ser muito difícil. Mas daí uns dias elas dizem, nossa, mudou tudo. E a gente perde o medo, né, Fiamma? Perde o medo. A Perde o gente medo. perde o medo. A gente entende que o filho tá chorando porque ele precisa daquele. Ele precisa encontrar em si mesmo uma forma de acalmar-se. E me conta uma coisa: como é que a Alice se acalma para dormir? Eu chupo o dedo. Ela aprendeu a chupar o dedinho e aí tu Aprendeu coloca sozinha. ela no berço. O Eu, ritual de vocês é amoroso? Como é que é? É legal? hoje em dia é o máximo, porque ela tá maiorzinha, né? Então ela já entende, já brinca. Atualmente eu sempre. Ela sempre janta, né? Acaba que a janta vem logo antes do ritual, ela janta, sai toda suja, toma banho. Depois do banho eu visto ela não, como qualquer bebê, ela não gosta de se vestir, até hoje ela não gosta. E aí eu vou vestindo meio que no meio da brincadeira, sabe? Vou conversando com ela, mostro um brinquedo, dou a pomada na mão dela e vou dando cheiro e vou ali no chamego para poder ela vai rindo. Eu vou vestindo ela meio que ela nem percebe. Aham. E aí depois que eu visto ela, eu sempre faço o ritual, eu começo cedo, assim, com a margem de segurança para ela não estar cansada demais e não ter risco de se irritar por conta do sono. Até porque ela tá num período que ela perdeu há pouco tempo a última soneca, né? O último Aham. cochilinho. Então ela passa Ela mais tá com tempo duas. acordada. Isso, acaba que tem dias que ela vai dormir mais cedo, tem ido dormir mais cedo. Então eu faço o ritual cedo e quando eu percebo que ela tá pronta já assim mais cedo, eu fico mais tempo com ela no quarto. Aí eu sempre pego um livrinho, tá aqui, peraí. O livrinho que a gente lê é esse aqui, é a bibliazinha dela. Ai, que amor. Essa eu não tenho. Que linda. Eu tenho outras bíblias, mas é porque essa aqui é capa dura, porque ela rasga ainda, sabe? Ela Aham. é pequenininha, ela ainda não tem maturidade para pegar um livro maior, Não, de não folha dá. mesmo, porque ela ainda rasga, bota na boca. Então esse aqui foi é o que tá funcionando ainda até agora.
A Bíblia mais do bebê mesmo. Aham. E aí a gente lê isso aqui junta. E aí antes ela mamava, eu fazia uma oração enquanto ela estava mamando. Só que agora ela nem sempre mais quer mamar, sabe? Ela já está na introdução alimentar. E aí tem dias que ela simplesmente pula essa mamada aí, pra ver como ela realmente não tem mais, assim, ela não depende de mais de forma nenhuma de peito pra dormir. Até que quando ela aprendeu a dormir, ela ainda mamava sempre. Mas eu não tinha mais nem medo de a mama ser a última fase do ritual, porque ela não saía mais nem sonolenta do peito, de jeito nenhum. Ela mamava e ia super acordada pro berço. E ela desperta quantas vezes pra mamar? Ela não desperta mais. Ela fez o desmame natural, Fiamma? Natural, foi. Na verdade, quando eu ensinei a dormir, eu tinha uma expectativa muito grande que ela ia parar de acordar de madrugada. Aham. Mesmo com 4 meses e meio, porque ela sempre foi muito grande, assim, ela ganhou peso muito bem, ela estava nas curvas de Aham. percentis lá em cima, ela nasceu muito grande, ela sempre mamou demais durante o dia. Aham. Então eu dizia, não, ela não precisa mais comer de noite. Quando ela aprender a dormir, ela vai emendar, né, a noite toda. Ensinei a dormir, mas ela continuou acordando ainda. Acordava uma vez para mamar. Normalmente é isso que acontece, né? Mantém a mamada que é por necessidade fisiológica. Isso. Ela manteve-se precisando de uma mamada, aí teve uma época que adoeceu, ficou mamando 2 vezes, e aí mesmo ficando boa, ficou mamando 2 vezes. Foi quando eu fiz o Sleep Tight, aí eu também pedi umas orientações de como abordar os despertares na madrugada, e aí ajustamos e ela voltou a acordar somente uma vez. Acordava 5 horas da manhã todo dia, e aí você me ensinou também como melhorar isso, e hoje ela não acorda mais 5 da manhã, a gente só Que inicia o dia entre bom! 6 e 6h30, e naturalmente, né, geralmente, na verdade, hoje em dia eu acordo ela não acorda mais sozinha. A importância de manter a rotina, né? Mesmo que a Isso. gente tenha vontade de deixar dormindo, é importante manter. Isso. Eu moro com a minha sogra, a gente mora aqui no interior, numa casa bem grande, e a minha sogra, ela fica impressionada, dizendo assim, nossa, como é que pode você acordar um bebê de 6 meses, mas na verdade admirando o fato de que um bebê de 6 meses, ele tem ordem. Para as coisas funcionarem Aham. bem, ele precisa de ordem, né? Então ela diz, Aham. aí tanto filho tanta mãe com filhos grandes, dormindo até a hora que quiser. E a Alice, com 7 meses, ela tem hora para acordar. E se ela não desperta, a Fiamma vai lá e acorda ela. Mas é porque é assim que Ai, funciona, né? já achou graça aos olhos da sogra. Coisa boa. Não, a minha sogra me deu super força, inclusive, também para ensiná-la a dormir. Ela Ai, que bom. acompanhou todo o processo, ficava com o coração na mão, mas ficava junto, orando pela gente. Nossa, É, que bênção. E ela me deu muita força para aplicar, inclusive nas sonecas, porque era o que ela via mais, era eu passando o dia inteiro, ela trabalha de casa, ela tem um escritório dentro de casa. Então ela me via passando o dia inteiro dentro do quarto, na rede. Tava todo mundo almoçando e eu não ia, porque ela estava dormindo, eu tinha que esperar ela se acordar. Então, quando eu ensinei no sono noturno, ela achava linda ela ir dormir sozinha, né? Eu botar acordada, sair do quarto e a menina dormir sozinha. E ela dizia, Fima, não vejo a hora que você faça isso de dia também, porque o dia sempre foi mais sofrido aqui, né? Nossa, a tua sogra é um espetáculo. Não, ela é um presente, é uma mãe. A gente. Nossa. A minha foi assim também. A minha me apoiou também. Muito assim, para ensinar. Mas ficou sofrendo, mas apoiou também. Que bênção, Fiamma. Fiamma, como eu tenho conteúdo, eu vou encaminhar a nossa conversa para o final. Eu quero te agradecer imensamente pela confiança no meu trabalho e por vir aqui compartilhar essas notícias tão boas, essas boas novas do que aconteceu na vida de vocês. E quero que você encerre deixando uma palavrinha para as mães que estão aqui de incentivo, de apoio. Bom, eu acho que o incentivo maior é realmente dizer que assim, eu sempre quis ter filhos em idades próximas. Mas eu cheguei num ponto com a Alice que quando ela tinha 3 para 4, eu em nenhum momento evitei gravidez, né? No pós-parto, assim. Toda mãe, quando chega ali 45 dias, vai atrás de botar um DIU, de fazer alguma coisa, e eu não fiz. Mas eu confesso que quando chegou ali nos 3 meses da Alice, eu fiquei preocupada, sabe? Eu cheguei, Israel chegava para mim e dizia, Fia, mas a gente não pode ter outro bebê agora, não dá. Uhum. Porque não dava. Eu não pensava nem no trabalho do outro bebê. Eu pensava que a Alice ia sofrer muito. Que ela dependia muito. Ela precisava de atenção 24 horas. Eu não conseguia fazer mais absolutamente nada. Uhum. E depois que eu ensinei ela a dormir, isso não é mais um impedimento.
E que eu tenho firmeza no meu coração que se eu tiver 10 filhos, eu vou ensinar os 10 a dormirem, ainda que eles não tenham tanta dificuldade como eu tive com ela, né? Ainda que eles durmam no berço, mas assim, a autonomia, ela não mudou só o sono da Alice ou da nossa família. A Alice começou a se desenvolver melhor, ela começou a fazer mais coisa no tapete, né? E quando ia pro chão, ela começou a avançar de fase melhor. Ela começou a aceitar melhor se relacionar com todas as outras pessoas. A gente mora numa casa que tem um fluxo de pessoas e ela não aceitava ninguém, ela chorava o dia inteiro. Ela era um bebê literalmente que sofria durante o dia. Ela sofria, provavelmente porque tinha privação de sono. Ela sofria porque ela não conseguia sair do meu colo. E a vida da minha filha mudou, assim. Ela realmente passou a se desenvolver muito melhor. Hoje ela é um bebê muito feliz. Ela é um bebê que sorri pra gente, é super animada, super empolgada, aprende tudo muito rápido. Então, eu acho que eu entendi que o que eu fiz pela minha filha, talvez a maior beneficiada tenha sido ela mesma. Foi bom para todos nós, mas com certeza foi essencial para ela e para o desenvolvimento dela, e eu faria isso com quantos filhos. Isso me fez ter certeza que eu faria isso com quantos filhos eu tiver, ainda que eles durmam bem. Porque é uma coisa que vai além do sono. Eu sempre falo que Deus nos deu autoridade como mães, não para o nosso bel prazer, mas por causa das pessoas pelas quais estão debaixo da nossa autoridade. Então, a tua filha está debaixo da tua autoridade. E você agiu com o teu papel de mãe para trazer o bem para ela, não pensando em si mesma. Isso é altruísmo. Você aceitou sofrer, ver o sofrimento da sua filha para que ela se beneficiasse. Então, muito orgulho das mães que eu acompanho e desejo realmente que tu venha ter muitos filhos, porque eu sei que tu vai lidar bem com todos eles. E se tua casa é grande, tu pode. Tu é bem novinha, dá tempo de ter bastante ainda. Tá bem, Fiamma? Tá bem. Um beijo, Fiamma. Vamos nos falando. Obrigada pela participação. Eu vou começar com o conteúdo aqui, gente. Que história sensacional, gente. Que história. É só fechar aqui? Só fechar. Tchau. Tchau. Agora eu vou começar com o conteúdo. Deixa eu botar o título aqui para quem está entrando agora, tá? Que é segurança do sono. Deixa eu só colocar aqui. Me estendi um pouquinho, mas é porque a história da doutora Fiamma é uma história linda demais. Quem é que se identificou com o que a Fiamma falou? Deixa eu só fixar o comentário aqui. Agora, eu quero também começar explicando o seguinte. Como eu vou falar sobre a segurança do sono e berço, eu quero dizer, primeiramente, que eu não estou julgando quem faz cama compartilhada. Eu estou aqui para alertar. Eu sou uma médica e eu tenho o dever de falar. E eu não me calo quando eu acho que eu preciso dizer. Eu mesma, quando tive meu primeiro filho, aderi à cama compartilhada reativa. O que significa isso? Quando meu filho acordava de madrugada, ele mamava e acabava adormecendo no colo e ficando ali. A minha filha também, na época de privação de sono dos primeiros dias de vida, acabava dormindo no meio da gente, né? A gente chama de cama compartilhada reativa isso. Não estou aqui para julgar, estou aqui para falar o que é a realidade. Então, gostaria de saber quem aqui faz cama compartilhada e tem intenção de desfazer. Quem não tem intenção e está feliz com isso, pode só ouvir e entender os dados. Ninguém está aqui para julgar vocês, tá? Mas eu tenho minhas anotações aqui, porque é uma aula que eu dou com slides e aqui no Instagram não tem. E vou olhar de vez em quando para baixo para poder passar o assunto, tá? Primeiro eu quero que vocês pensem que nós estamos falando de uma criança, de um ser, de um indivíduo, de um humano, que tem uma certa imobilidade. Ele fisicamente é um incapaz. O que seria fisicamente incapaz? O seu bebê nasce sem ser capaz de se mover no berço, de se mover e se defender. Então, a gente tem que partir do pressuposto de que esse bebê precisa estar longe de tudo aquilo que coloca a segurança dele em risco. A Sociedade Brasileira de Pediatria e as demais sociedades recomendam que o bebê durma no quarto dos pais, quarto compartilhado, até por volta de 6 meses de vida. Para quê? Para favorecer a amamentação, reduzindo assim o risco de SIDS, de síndrome de morte súbita do lactente, e também para que haja uma boa nutrição e não haja um desmame noturno precoce. Todas nós aqui temos medo
quando ouvimos falar de que bebês morrem sozinhos no leito, dormindo, e às vezes os pais acordam e o bebezinho não acorda, né? O bebezinho vem a ter o que nós chamamos de síndrome de morte súbita do lactente. Mas existem dois dados que nós precisamos diferenciar: SIDS e SWID. O que é SIDS? SIDS é do inglês, então SMSL, síndrome de morte súbita do lactente. E SWID é Sudden Unexpected Infant Death. O que é isso? É quando o bebê, são todas as mortes inesperadas e relacionadas por sono. A síndrome de morte súbita está dentro desse grupo de mortes inesperadas. Essa síndrome, ela é de causa inexplicável, mas existem outras causas que são preveníveis. Tanto a SIDS é prevenível, como as outras causas também são. E quais são as causas de morte inesperada do lactente? Sufocamento ou engasgo. Por exemplo, o bebê sufocou porque um dos pais deitou por cima, ou um travesseiro ou uma coberta cobriu o rosto do bebê, ou o bebê se envelopou dentro de uma cobertinha. Ano passado, uma família americana perdeu um bebê de quase 1 ano envelopado na cobertinha, restringiu a caixa torácica e ele não ventilava mais. Ficar preso, quando o bebê fica preso entre apoios, por exemplo, aqueles posicionadores de deixar o bebê na lateral, o bebê pode ficar preso e não conseguir se mover. Infecção, o bebê pode ter uma infecção, uma sepse urinária ou até mesmo de uma onfalite ali do coto umbilical. O bebê pode ter uma infecção neonatal ali e vir a falecer dormindo. Intoxicação exógena, mais no caso da mãe que acabou tomando alguma medicação, fez uso de droga, ou então uma criança um pouco maior que fez o uso de uma medicação inadvertidamente. Arritmias, quando eu trabalhava com cardiologia, atendia no meu estágio de pediatria alguns bebês que tinham um bloqueio, o coração batia bem devagarinho e não tinha sido identificado ao nascimento. Normalmente, esses bebês, se não usarem marca-passo, eles podem vir a falecer dormindo e a gente não identificar nem a causa. Então, isso normalmente é feito ali, o teste do coraçãozinho, o bebê avaliado pelo pediatra para ver os batimentos e você não precisa se preocupar com isso. Doenças metabólicas, hipoglicemia. Você já ouviu algum consultor ou alguma blogueira famosa falar que o bebê recém-nascido dormiu 6 horas seguidas? Não pode. Não pode, porque além de 4 horas, o seu bebê pode entrar em hipoglicemia. E é o equivalente a faltar oxigenação no cérebro. Então, tem que amamentar o seu bebê pequeno, com menos de 5 quilos, em intervalos de até 4 horas. Se o seu bebê tiver uma hipoglicemia, ele faz isquemia cerebral como se estivesse faltando oxigênio. Trauma. Meu marido atende muitos bebês que caem da cama grande dos pais. Meu marido é neurocirurgião, ele atende com uma frequência bem maior do que a desejada bebês com traumatismo crânioencefálico, hematomas dentro do cérebro, porque sofreram trauma. E SIDS, uma morte inesperada dormindo pela imaturidade neurológica. Quais são as estatísticas de mortes relacionadas ao sono nos Estados Unidos? Em 2019, morreram 90 crianças, 90 bebês lactentes, para cada 100 mil nascidos. Cada 100 mil, 90 morriam. Houve uma redução de 130 para 33 dos casos de SIDS, daquela morte inexplicada, após a campanha Back to Sleep, que orientava os bebês dormirem de barriga para cima, porque isso melhora os reflexos. O bebê dorme de barriga para cima, ele é cheio de reflexo. Quando ele vomita, ele vira de lado. Agora, se você põe de lado, se o bebê vomita, ele vira de barriga para cima, e daí é que ele se afoga. A via aérea do bebê, ela fica na frente. Se você põe o seu bebê de bruços, quando ele vomita, o estômago, o esôfago tá atrás. Então, sai a comida, o leite, do esôfago para trás e pela gravidade vai parar na via aérea. Dormir de bruços aumenta o risco de morte. E aí você pode falar, é pouco 90 para cada 100 mil, mas nos Estados Unidos isso significa que 3.700 crianças morrem por ano por causas relacionadas ao sono, sendo muitas delas preveníveis.
Contei recentemente, meu marido não faz 2 meses, ele fez um diagnóstico de morte encefálica num bebê de 3 meses, cuja mãe deitou por cima. É uma desgraça, ninguém se recupera disso. Eu sinto por essa mãe, porque muito dificilmente ela vai se recuperar depois de uma situação como essa. Que Deus ajude que isso não aconteça, que ela se recupere, mas vai ser difícil lidar com isso. E aqui no Brasil, os dados não são tão divulgados. Por quê? Porque existe um estigma muito grande com aquela mãe. Imagina você passar por isso e você ver notícias e você virar um dado estatístico. Então, esses dados não são divulgados. A gente só ouve falar que dormir em cama compartilhada é bom, que aumenta o apego, que melhora a vinculação entre mãe e filho, que melhora a amamentação. Mas a segurança daquela criança, quem é que se preocupa? Eu, como médica, me preocupo com quem? Com as mães que decidem receber o meu acompanhamento. Aquelas mães que decidem seguir outras linhas, eu não me preocupo, porque elas têm a decisão delas. Eu sou a maior advogada de que pais devem criar os seus filhos de acordo com seus princípios. Eu tenho que ter permissão de ensinar os meus filhos a adormecerem. E elas têm que ter permissão de fazer aquilo que lhes cabe. Só que elas precisam manter os seus filhos de alguma forma segura, até porque isso seria injusto, né? A vida de outra pessoa, de um incapaz que está em risco. Qual que é a chance de um bebê morrer se ele estiver numa cama compartilhada? Bebês de baixo risco, bebês que são nascidos a termo, que não possuem infecção respiratória, que não possuem doenças neurológicas, é muito baixo. 1 para cada 46 mil. Agora, se o seu bebê for um bebê de baixo peso, nasceu antes do termo e ficou em UTI ou tem algum quadro de infecção respiratória, ele é considerado um bebê de alto risco. De 1 para cada 46 mil, vem para 1 para cada 1.500. Então, aumenta muito o risco quando estamos falando de bebês que são alto risco para síndrome de morte súbita. Em 2018, só por cama compartilhada, na Inglaterra foram 130 bebês. Na estatística, eram 130 bebês por ano. E a Nova Zelândia lançou mão de uma estratégia. Como eles chegaram à conclusão de que a cama compartilhada acontecia independente das orientações, eles fizeram uma estratégia muito interessante. Ao sair da maternidade, os pais já ganhavam um Moisés, e é um Moisés só com um colchonetezinho, que servia para colocar no meio dos pais na cama, para que nenhum dos pais pudesse enrolar, e eles conseguiram reduzir em torno de 30%, se eu não me engano, nos índices de morte por sufocamento, ali no caso da mãe, né? Deitar, ou o pai deitar por cima do bebê. É uma redução importante. O que é recomendado? Que você compartilhe o quarto com o seu bebê. O bebê tem o seu próprio espaço de dormir, mas ele não durma na mesma cama com pessoas que estão privadas de sono. Isso é muito importante. E como seria um berço seguro? Gente, eu vou tentar compartilhar aqui uma imagem, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar que é a que eu apresento na minha aula. Vocês estão vendo? O que é um berço seguro? Se vocês estão conseguindo ver, deixa eu explicar para vocês. Aqui é um bebê dormindo de barriga para cima, sem cobertores e sem travesseiro. Num berço com lençol de elástico, sem nada. O lençol tem que ser completamente preso. As grades do berço não podem ter um espaço maior do que 6 centímetros para não passar a cabeça do bebê dentro desse espaço e para que o braço e a perninha saia. E o bebê, a questão do travesseiro, ele não pode ter, por quê? Porque o bebê tem a cabeça muito grande. Se você coloca o travesseiro, o bebê, ele dobra a cabeça anteriormente e isso faz com que a via aérea fique restrita para ele respirar. Não é como o adulto. O adulto precisa erguer a cabeça porque ela é pequena em relação ao corpo. O bebê não, ele fica completamente horizontalizado porque o corpinho é pequeno em relação ao tamanho da cabeça. E é importante olhar que esse berço, ele não tem hastes nas pontas ali. Ele não tem nenhuma haste para cima mais alta, ele é por inteiro. Por que isso é importante observar? Porque
Já aconteceram acidentes em que o bebê pulou do berço e ficou preso pela gola naquela ponta que existia nos berços antigos. Então tem que ser um berço inteiro. Esse aqui é um berço seguro. Esse bebê não corre risco no sono. Deixa eu parar de compartilhar aqui a imagem. Voltei. E agora, para encerrar, eu quero trazer para vocês medidas que previnem a síndrome de morte súbita do lactente. Nem travesseiro anti-refluxo. Nos Estados Unidos, nenhuma inclinação do berço é indicada, nem mesmo em caso de refluxo. A amamentação é um fator de prevenção para a síndrome de morte súbita. Por quê? Porque bebês que mamam têm o limiar para despertar menor. Então, eles acordam com mais facilidade, eles aprofundam menos o sono e isso previne a síndrome de morte súbita. Vacinação em dia previne. Chupeta, pelo mesmo motivo da amamentação, eles mantêm o centro respiratório pelo uso da chupeta e eles têm um limiar para despertar maior. Travesseiro você só deve colocar a partir de 12 meses. Tummy time, que é aquele momento do dia, aqueles 5 a 10 minutos que você vira o seu bebê de bruços no tapetinho a partir de um mês, para que ele fortaleça a musculatura e aprenda a rolar e se defender. Quarto mais frio. Hiperaquecimento é um fator que aumenta a síndrome de morte súbita do lactente por aumentar o limiar para despertar. Como se o bebê aprofundasse mais o sono e aí ele não consegue acordar diante do perigo. Então, quarto mais frio. Roupas leves também previnem, justamente pelo fator de hiperaquecimento ser um perigo. E não usar monitores que eles chamam de monitor de sinais vitais. Nos Estados Unidos eles vendem umas meias, OLED, mas eu acho que é OLED o nome da marca, que você coloca e ele apita no seu celular se ele mede uma queda na saturação ou uma queda nos batimentos. Se você usa isso, você pode ter até um aumento do risco, porque você se apoia naquele aparelho, que é um aparelho falho. Você não deveria se apoiar naquilo, tá? Morte por sufocamento é considerado uma morte relacionada ao sono, mas não uma morte súbita. As mortes súbitas são inexplicáveis. Quarto compartilhado até 6 meses de vida reduz a chance. E o zero contato com fumantes também reduz. Quando você tem um bebê que tem contato com fumante, ele tem a mesma questão do limiar do sono. Ele dorme mais profundo, aumenta o limiar para despertar. E isso aumenta os quadros respiratórios e aumenta drasticamente o risco dessa criança ter síndrome de morte súbita. Então, o que é seguro? Existe forma segura de compartilhar uma cama com o bebê? Não existe. Existem formas de reduzir o risco. Mas seguro é o seu bebê dormir num berço de madeira, conforme aquela ilustração anterior, um berço portátil que siga as orientações do Inmetro, vazio, ou um Moisés vazio também. Isso é que é ter segurança no sono. Deixa eu responder algumas perguntas aqui e nós vamos encerrar. Quero agradecer a presença de todos. Quero perguntar, quem não assistiu a live por inteira, se inscreva na jornada através do link na bio, que nós vamos enviar amanhã para o e-mail essa live. A temperatura ideal do quarto é entre 22 e 25 graus. Rotina do sono após o 3º mês? Não. No Sleep Tight nós começamos com rotina do sono desde que a mãe estiver pronta para isso. Mas uma rotina de acordo com a maturidade. Berço portátil faz o bebê acordar por balançar? Muito pelo contrário. O berço portátil faz o bebê dormir porque ele balança. Eu ensinei minha filha a dormir balançando o berço portátil. Gente, curtindo as lives de aquecimento para a jornada? Vocês estão ansiosas para a jornada? Sobre fumantes é o contato contínuo, né? Morando com o fumante, esporádico não. Colocar meia. Idealmente não se coloca meia no bebê, porque o bebê pode colocar a meia na boca. Gente, era isso. Quero agradecer a presença de todos. Quero dizer que as aulas da jornada estão sensacionais. Começa semana que vem. Mas você precisa estar inscrito para participar, porque vai ser no blog, tá bem? Um beijo e até segunda que vem, que vai ter começa a nossa jornada.
e terça tem mais uma live. Um beijo, pessoal!